Tendo sido oficialmente coroado como imperador, Vandaliel decidiu retornar a Talosheim por enquanto. O julgamento de Zakarta ainda não havia aparecido, e havia várias coisas que precisavam ser feitas. Conteúdo patrocinado. Um deles foi a revelação de Privel, Zadiris e os outros cujos ranks aumentaram enquanto Vandaliel e seus companheiros estavam fora. O próprio Vandaliel não sabia disso, mas aparentemente apareceu em seus sonhos e os guiou. Ele achou interessante que durante esses sonhos, ele tinha várias aparências estranhas para cada pessoa, como ser enorme, ter se dividido em clones suficientes para cobrir completamente a Terra e ser pequeno o suficiente para caber na palma da mão. Pode ser que a forma da minha alma ou mente seja diferente das pessoas comuns, Vandaliel murmurou enquanto despejava mana de atributo de morte em uma barra de mitril. Porque é uma alma criada a partir dos fragmentos de alma dos campeões. Já que você parecia diferente para todo mundo, não acho que seja esse o caso, disse Eleanora. Como ela disse, como a forma dele não era fixa, talvez não fosse nada para se preocupar. Não me preocupei muito com isso até agora. Mas, agora que penso nisso, posso imaginar como é, disse Vandaliel. Quando ele se lembrou de como ele se comportou e se moveu no reino divino de vida, ele teve a sensação de que seus movimentos claramente não eram os de um humano. Tendo ficado curioso, ele se lembrou de quando foi convocado para o reino divino de Mububugenji com Budarion, Godwin e os outros. Naquela época, ele tinha a sensação de que as aparições de Budarion e Godwin não eram diferentes do normal, mesmo quando estavam apenas em estados de alma. Mas ele estava olhando para eles de cima, em outras palavras, ele era claramente mais enorme do que sua forma física. Ele não havia prestado atenção a isso na época, mas se perguntava sobre isso agora que conhecia sua própria história. Sua forma de espírito é normal, mas a forma de sua alma é diferente. Isso é estranho, disse Borcos. É verdade que o menino muda de forma com frequência, mas parece comum quando não o faz, disse Zadiris. Vandaliel usou a experiência fora do corpo para criar um clone espiritual e explicar. Talvez seja mais fácil de entender se eu me comparar a um slime? Minha alma é o núcleo, e a forma espiritual é a parte gelatinosa que a envolve. Minha alma está constantemente coberta por minha forma de espírito, então não há como ela se mostrar na superfície. A única coisa em mim que é diferente dos outros é minha alma. A forma espiritual não é diferente da de qualquer outra pessoa. É por isso que ninguém notou apenas olhando para os meus clones em forma de espírito, disse o clone espiritual de Vandaliel. O Deep Blend Slime Cool também ajudou a explicar, e Borcos e Zadiris pareciam satisfeitos com essa explicação. Obrigado por sua ajuda, Cool, disse Vandaliel. Na Terra e na origem, ele teria comparado a alma ao núcleo de uma célula, mas em Lambda era mais fácil compará-la a um slime. Mesmo que sua forma seja diferente, você é você, Vandaliel. Não é nada para se preocupar, disse Darcia, movendo a mão como se estivesse acariciando a cabeça de seu filho. Obrigado, mãe. Mas mais do que eu mesmo preocupado com isso, eu estava mais preocupado que todos pudessem ficar com medo quando vissem minha alma, disse Vandaliel. Suponho que seja verdade, disse Darcia, e então ela se virou para falar com as pessoas reunidas ao redor. Todos, tenham cuidado. Acho que normalmente não conseguiremos ver a forma de sua alma, no entanto. Fedigres Ozogantes se revelam aqui quando vamos vê-los, de qualquer maneira, disse Eleanora. Sim, não é como se fossemos convocados para os reinos divinos junto com a criança com tanta frequência, disse Borcos. E mesmo se estivéssemos, não seria um problema se mantivéssemos os olhos baixos, disse Zadiris. No entanto, sinto que quero vê-lo, disse Luciliano. A propósito, você conseguiu transformar Mitril com atributo de morte mana? Perguntou Isla, olhando para as mãos de Vandaliel com seus olhos mortos brilhando de desejo. Tenho tentado por um tempo, mas parece impossível. Adamantite e Obsidian também não funcionaram, então talvez eu não consiga transformar metais mágicos, disse Vandaliel. Ele estava atualmente em sua oficina, testando se poderia transformar metais imbuídos de mana como Mitril e Adamantite. Vandaliel já havia criado Death Iron, Dark Copper, Spirit Silver e Life Gold, mas ele não havia testado metais como Mitril e Adamantite antes. Uma das razões para isso era que ele estava ocupado criando o Death Iron e o Dark Copper usados na moeda Luna que circulava em Talosheim, mas o maior motivo era que metais como Mitril e Adamantite não apareciam com tanta frequência nas masmorras.
Na maioria dos casos, esses metais apareciam dentro de baús de tesouro ou como equipamentos equipados por monstros. Assim, era raro encontrá-los em quantidades razoáveis. Era possível para Vandaliel criá-los gastando seu mana usando a habilidade de criação de Golem, mas isso levava um tempo considerável. E como Death Iron e Dark Copper eram materiais excepcionais, não havia muita necessidade de transformar metais mágicos. Foi por isso que este experimento foi deixado para mais tarde. Mas agora que ele finalmente havia começado o experimento, os resultados não eram favoráveis. Não parece que eles vão desaparecer ou começar a se mover como Spirit Silver ou Life Gold se os deixarmos sozinhos, e não há mudança em sua aparência, força ou propriedades, disse Vandaliel. Eu vejo. Os metais mágicos são originalmente metais que se transformaram ao serem imbuídos de mana, então isso significa que é impossível para o seu atributo de morte mana transformar ainda mais algo que já foi transformado, disse Luciliano. Como aprendiz de Vandaliel, mas também como seu assistente de pesquisa, Luciliano redigiu um resumo para os documentos detalhando os resultados do experimento. A propósito, você não vai testar Orixalcum? Perguntou Luciano. Não há necessidade, não é? Disse Vandaliel. Orixalcum, o metal considerado impossível de criar ou manipular por qualquer pessoa que não seja os deuses. Embora Vandaliel só fosse capaz de fazer mudanças grosseiras na forma de pedaços de Orixalcum, ele usou a habilidade de criação de Golem para transformá-lo em coisas como maças, escudos e clavas. O Orixalcum foi imerso em uma grande quantidade de atributo de morte mana neste processo. Se pudesse se transformar, já o teria feito. A platina não se transformou quando a testei antes, então talvez esse seja o limite, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Esse foi um experimento conduzido antes de você adquirir a proteção divina dos deuses sombrios da Terra, então que tal tentar novamente? Luciliano sugeriu. São muitos os casos em que a aquisição de proteções divinas provoca diversas mudanças. Talvez você possa criar um metal que só existe no outro mundo das lendas da Terra. Isso mesmo. Você se tornou capaz de cultivar romãs facilmente com sua técnica de vinculação de grupo graças ao efeito de sua proteção divina, então pode haver outros efeitos também, disse Darcia. Vandaliel podia cultivar plantas dentro de seu corpo com os efeitos da Plant Binding Teshik, que fazia parte da Group Binding Teshik, mas o cultivo de romãs tornou-se mais simples do que antes, depois que ele recebeu a proteção divina dos deuses sombrios da Terra. Tem razão, vamos tentar outro dia, disse Vandaliel. Rapaz, existem outros metais e materiais nos mundos da Terra e da origem, não é? Você não poderia criá-los com criação de Golem agora? Disse Zadiris. Existem, mas não sei como fazer, disse Vandaliel. Na Terra e na origem, havia metais como tungstênio cuja existência permanecia desconhecida em Lambda. Não estava claro se eles existiam. No entanto, Vandaliel não tinha muito conhecimento sobre esses metais e materiais. Como estudante do ensino médio na Terra, ele não tinha um interesse particular por metais e minerais. Então não se lembrava das propriedades e do processo por trás da criação de metais como ligas de tungstênio e titânio. Foram capazes de pelo menos se lembrar de seus símbolos químicos, mas como 30 anos se passaram agora, ele não se lembrava deles. Ele tinha ouvido informações sobre metais dos espíritos dos pesquisadores em Origin, mas eles só falaram de suas próprias pesquisas que haviam conduzido sobre esses metais. Eles não explicaram os metais em detalhes. Mesmo a habilidade de criação de Golem não poderia criar minerais cujos nomes Vandaliel não sabia nada além de. Mesmo quando perguntei a Legion, parecia que eles também não sabiam muito sobre eles, disse Vandaliel. Bem, eles não são pesquisadores ou especialistas. Parece que há várias coisas na parte mais profunda do julgamento de Zakart, mas estou realmente indeciso se está certo testá-los. O legado do campeão Zakart estava dentro da masmorra que recebeu seu nome. De acordo com os documentos deixados em Vidas Restinggrown, um dos itens deixados para trazer a arma militar do mundo estrangeiro Terra que Zakart estava fazendo para derrotar o rei demônio Guduranis. Era algo que até Vandaliel hesitava em colocar as mãos. Bem, está tudo bem, não está? Death Iron e Dark Copper são materiais de primeira linha, e você também tem os fragmentos do Rei Demônio, certo, garoto? Disse Borcus. Sim. Agora que esta experiência terminou. Rapaz, há uma coisa que quero dizer-te, disse Zadiris, agarrando-se aos ombros de Vandaliel. O que é? Tem a ver com o aumento do seu rank?
Perguntou Vandaliel. A classificação de Zadiris aumentou depois que ela recebeu a orientação de Vandaliel em seus sonhos, assim como Privel e os outros. Vandaliel ainda não sabia dos detalhes, mas pelo que pôde ver, a aparência dela não parecia ter mudado. Ele estava confuso sobre qual poderia ser o problema. Mas Zadiris sentiu que havia um problema muito grande. Zadiris é egoísta ficar insatisfeito com o seu aumento de posto depois de receber sua orientação, disse Eleanora. Estou relutante em concordar com a garotinha, mas ela está certa, disse Isla. Mas Zadiris manteve o controle sobre os ombros de Vandaliel. Rapaz, eu me sinto grato por meu aumento de classificação. Mas, por que meu título de raça é Golvizard Princess? A pergunta cheia de lágrimas de Zadiris pareceu parar o próprio tempo. Princesa. Em muitos casos essa era uma palavra que se referia a meninas nascidas em famílias de alta nobreza como a realeza. Houve alguns casos em que não tinha nada a ver com o status de nascimento do detentor do título, como o título de Liberating Princess Knight de Iris, mas na maioria dos casos, a palavra era usada para se referir a jovens nascidas de pais nobres ou colocadas naquela classe social. Posição. Eleanora e Isla lançaram olhares solidários a Zadiris. Retiro minhas palavras, Zadiris, disse Eleanora. Isso merece alguma simpatia, disse Isla. Acho que é fofo, no entanto, disse Darcia. Luciliano parecia priorizar sua curiosidade erudita. Não vejo nenhuma diferença em seu terceiro olho ou nos padrões de sua pele, mas, não, acho que talvez sua aparência tenha ficado mais jovem, mas pode ser minha imaginação. Eleanora e Isla o atingiram levemente no plexo solar, fazendo-o desmaiar. Você nunca aprende, não é? Borcos disse a ele, sabendo que os dois eram capazes de perfurar um cavaleiro de armadura com as próprias mãos. Depois disso, Vandaliel finalmente conseguiu espremer suas próprias palavras. É fofo, sabe? Ele disse. Garoto? Zadiris chorou. Estou quase nos 300. Eu tenho netos. Porque eu sou uma princesa. Mesmo se você me disser que sou fofo, não posso expressar honestamente minha felicidade. Mas você se sente feliz com isso, Borcos murmurou. Zadiris o ignorou. Eu não acredito que você deliberadamente me transformou em uma princesa Magagol com meu aumento de rank. É um título de corrida do qual nunca ouvi falar antes. Mas eu quero dizer isso. Porque não é Jerônimo ou rainha ou avó, porque é princesa. Provavelmente não há como saber sem perguntar aos deuses que gerenciam os status, disse Vandaliel, lembrando-se do que Hicklin havia dito a ele no reino divino de vida. Hicklin nunca havia criado um deus que controlasse ranks, que apenas monstros possuíam na época. Então era possível que um dos deuses malignos do exército do rei demônio estivesse no comando de ranks, no entanto. Mas se eu tivesse que adivinhar o porquê, eu acho que é a sua imagem, disse Vandaliel. Zadiris, é difícil ser chamada de rainha considerando sua aparência, disse Eleanora. Acalmar. Sua aparência mudará e você se tornará uma rainha quando seu rank subir novamente. A chance disso não deve ser 0, disse Isla. Eu não preciso de bondade de você também, Isla. Vocês duas deveriam se tornar uma princesa vampira e uma princesa zumbi também. Zadiris exclamou. Conteúdo patrocinado. Parar. Não coloque maldições estranhas sobre nós. O que você fará se realmente nos tornarmos princesas? Disse Eleonora. Certamente era viável para ela, porque sua aparência física era a de uma jovem de 20 anos. É impossível para mim, em termos de quantos anos eu pareço, disse Isla, dando de ombros silenciosamente. Seu rosto pareceu endurecer um pouco enquanto ela imaginava a possibilidade improvável, no entanto. Bem, eu também não suportaria ser algo como um príncipe-herói zumbi na minha idade, mas você não pode fazer nada sobre um aumento de rank, disse Borcos. Monstros e membros das raças de vida poderiam aumentar suas classificações, mas suas classificações não diminuiriam a menos que se tornassem mortos-vivos. Além disso, uma mudança no título da corrida sem um aumento de classificação nunca havia sido vista antes. Mesmo que os membros fossem perdidos, mesmo com o envelhecimento, as classificações dos monstros e os títulos das corridas permaneciam os mesmos. De fato, disse Zadiris. Agora que cheguei até aqui, aumentar minha classificação novamente não será fácil, mas não tenho outra escolha. Devo fazer uma varinha e uma fantasia? Disse Vandaliel. Não quero um desenho infantil. Não pedirei o desenho de uma rainha, mas ficaria feliz com o desenho de uma dama ou de uma mulher.
Vandaliel fez essa pergunta enquanto imaginava uma garota mágica Zadiriz em sua mente, mas como Zadiriz não sabia sobre o anime do Japão, ela parecia ter interpretado isso como se ele estivesse oferecendo um presente. Design. Mas não estou muito confiante, pensou Vandaliel. Tudo bem, ele disse, pensando que seria muito cruel dizer a ela que ele estava brincando logo depois que o humor dela melhorou. Ele poderia fazer roupas tricotando o fio que ele mesmo criou. Quanto à varinha, ele decidiu que usaria os chifres e o exoesqueleto do Rei Demônio como base e seguiria seus pedidos o máximo possível. Isla puxou levemente as roupas de Vandaliel. Vandaliel-sama, há algo que eu quero. Posso receber uma corrente? Até uma corda serviria. Isla, isso não é um hobby apropriado. É para prender na gola, né? Você está bem com algo feito com Golem Creation? Perguntou Vandaliel. Sim, claro. Isla disse, balançando a cabeça em resposta a ambas as perguntas. Tudo bem, disse Vandaliel. Isla tinha trabalhado muito recentemente e era natural dar-lhe mais presentes depois do colarinho. Vandaliel-sama. Eu também. Eleonora exclamou. Isla-san e Eleonora-san, vocês deveriam. Acho que é impossível para vocês se conterem, disse Darcia. Também acho, mãe, concordou Vandaliel. Eleonora, você gostaria de uma gargantilha? Algo mais parecido com um acessório. Enquanto isso, a Santa da Cura Giena e o Tinigênios Zandia, ex-heróis de Talochein e ex-membros do grupo de Borcos, entraram na oficina subterrânea. Sua Majestade podemos falar com você por um momento? Você não vai pedir coleiras também, vai? Borcos perguntou a eles com medo, tendo um mau pressentimento por causa da hora de sua chegada. Os dois franziram o senho intrigados. O que você está falando? Viemos dar a Sua Majestade um relatório sobre o torneio de fisiculturismo e conversar com ele sobre outras coisas enquanto estamos aqui, disse Giena. Tendo aprendido poses de fisiculturismo como o peito lateral de Vandaliel, Giena pensou que o fisiculturismo poderia ser interessante e teve a ideia de usar o teatro que havia sido construído em Talochein para realizar uma competição de fisiculturismo. Mesmo em Lambda, aqueles que se orgulhavam de sua beleza física faziam poses que enfatizavam seus músculos. Era natural que alguns deles gostassem das mesmas poses usadas pelos fisiculturistas na Terra. Havia todos os tipos de raças em Lambda, mas muitas delas compartilhavam a mesma forma corporal dos humanos da Terra. Mas os torneios em que os competidores competiam apenas em beleza física eram raros. Em Lambda, aqueles com beleza física eram aqueles com habilidades físicas excepcionais, e esperava-se que possuíssem força de luta excepcional. Em outras palavras, os torneios eram aqueles em que os escravos lutadores arriscavam suas vidas, e mesmo os menos sangrentos eram torneios de combate em que os competidores às vezes morriam. Este foi o primeiro torneio em que os competidores competiram apenas em beleza sem uso prático, pelo menos dentro da Cordilheira Bondar. Também era apropriado religiosamente, fornecendo um bom tema para adorar Vida, a deusa do atributo vida. Então os planos eram realizar um grande torneio de fisiculturismo para celebrar o renascimento de Vida. Claro, Vandaliel estava ansioso pelo torneio. Ele planejava participar como juiz especial no dia. Existe algum problema ou algo em que eu possa ajudar? Ele perguntou. Está tudo bem no momento. Você também fez as roupas dos competidores para nós. Mas vamos deixar os prêmios extras e outras coisas para vocês, disse Zandia. Os olhos de Isla brilharam de cobiça com essa chance de apelar para Vandaliel, enquanto Eleonora suspirava, sabendo que não poderia vencer Basdia na categoria feminina. HMPH, esta é uma conversa que não tem nada a ver comigo. Mais importante, Zandia, qual é a outra informação que você queria relatar? Perguntou Zadiriz. Ela era uma princesa agora por algum motivo estranho e havia desistido completamente no campo dos músculos. Conteúdo patrocinado. Primeiro de tudo, o fato de que nossos ranks aumentaram e perderam nossos rótulos de Broken. Eu sou o rank 9 e Giena Ney é o rank 10, disse Zandia. A única outra coisa é que Nuasa estava falando sobre a construção de uma estátua de Sua Majestade ao lado da estátua de Vida Sama para comemorar sua libertação das estacas de Alda e a revelação de que Sua Majestade é a reencarnação dos 4 campeões. Vou detê-lo, disse Vandaliel ao saber dessa situação ultrajante, afastando-se das mãos de Zadiriz e saindo com determinação. Você vai impedi-lo? Aquele grande espírito Veld não lhe disse que você poderia se tornar um deus subordinado quando morrer?
Ele fez, mas eu ainda vou detê-lo. Não pretendo me tornar um deus agora. Eu preciso que ele se contente em construir uma estátua em tamanho real como todas as outras que ele construiu até agora. Vandaliel poderia se tornar um deus depois de morto, mas não tinha intenção de sê-lo enquanto ainda estivesse vivo. Ar Thomas Palpape, o atual marechal da nação do escudo Mirg, colocou sua assinatura em um documento e soltou um grande suspiro. Quando ele enrijecia suas maneiras, ele tinha uma presença poderosa como um oficial militar deveria, e quando ele sorria, ele tinha uma gentileza que fazia as pessoas ao seu redor se sentirem à vontade. De qualquer forma, ele era visto como um indivíduo confiável. Mas ele havia envelhecido consideravelmente nos últimos anos. Antes, ele muitas vezes parecia mais jovem do que sua idade real, mas agora parecia 10 anos mais velho. Mas o rei da nação do escudo Mirg e os altos funcionários do Palácio Real não podiam culpá-lo por isso. Aproximadamente 4 anos atrás, uma força de elite de 6.000 homens foi perdida em uma expedição, e a nação perdeu muito de seu poderio militar. O marechal havia se empenhado em um trabalho exaustivo para recuperar o máximo possível desse poder. Além disso, ele estava encarregado da defesa da fronteira da nação, que agora era adjacente à terra inimiga mais uma vez. Agora que a região de Sauron havia sido recapturada pelo reino Orbaum, ele trabalhou tanto que seus esforços foram reconhecidos até mesmo por seus inimigos políticos, os nobres do lado do Império Amid. Alguns até disseram que com seu trabalho, a força militar da nação do escudo Mirg retornaria ao que era antes da expedição em 10 anos. Se esta nação ainda estiver de pé, Thomas pensava consigo mesmo toda vez que ouvia essas palavras de louvor. Por que as coisas chegaram a esse ponto? Thomas murmurou para si mesmo em um tom de nojo, tendo lidado com todos os documentos que precisava examinar. As mesmas perguntas sempre enchiam sua cabeça toda vez que ele estava sozinho, sem fazer nenhum trabalho. Onde ele errou? Por que as coisas chegaram a esse ponto? E o que ele deveria fazer agora? 4 anos atrás, a expedição que começou como resultado dos esquemas dos vampiros de raça pura terminou em um fracasso maior do que Thomas poderia ter imaginado. Desde então, vinha trabalhando arduamente para evitar que sua pátria sofresse mais estragos. Ele pacificou o clamor público por vingança e se envolveu na difícil luta para reconstruir a força militar da nação para que estivesse pronta sempre que Vandaliel decidisse atacar. Naquela época, ele pensava que esta era a melhor opção disponível. Que não havia plano melhor contra Vandaliel, o Dhampir que provavelmente era o bebê cuja mãe havia sido morta como resultado dos vampiros e de seus próprios esquemas. O túnel através da Cordilheira Bondar havia desmoronado, fechando completamente o caminho. Deve ser impossível para Vandaliel atacar a nação Escudo Mirg agora. Claro, a nação Escudo Mirg não poderia cruzar a Cordilheira Bondar, então Thomas nunca pensou em se vingar do próprio Vandaliel. Ele esperava que os vampiros de raça pura fizessem isso por ele sem a necessidade de ele fazer nada sozinho, ou que o Império Amid visse a situação como crítica e fizesse um movimento. Mas as expectativas de Thomas foram completamente traídas. A morte do vampiro de raça pura Gubamon, o chefe de uma das facções dos vampiros com as quais Thomas tinha conexões. A queda do forte que estava sob o comando de Cut Langston, alguém que Thomas esperava assumir um cargo importante no futuro. E no ano passado a derrota da Espada da Velocidade da Luz Rikertamid, uma das 15 espadas quebradoras do mal. Thomas tinha certeza de que Vandaliel estava envolvido em cada um desses incidentes. Como Thomas não passava de um marechal de uma nação vassala, ele não tinha uma rede de inteligência tão poderosa quanto a de Marshuzaro, o imperador do Império Amid, mas ele poderia tirar conclusões com base no que viu dos vampiros com quem tinha conexões. Enquanto Thomas trabalhava duro tentando reconstruir a força militar da nação do escudo Mirg, Vandaliel ganhou poder suficiente para enterrar vampiros de raça pura. Poder que até mesmo as 15 espadas quebradoras do mal, os guerreiros mais poderosos do Império Amid, poderiam. Não combina. Quer a nação escudo Mirg recuperasse a força militar que possuía antes da expedição ou não, nada mudaria. Se Vandaliel quisesse, esmagaria Thomas junto com toda a nação. Enfrentando a maior ameaça que esta nação já viu, passei os últimos 4 anos trabalhando duro, conseguindo nada além de fornecer mais materiais para seu exército de mortos-vivos. Thomas deu uma risada oca. Não consigo deixar de rir de mim mesmo. Não importa o quanto ele treinasse os soldados,
mesmo que ele pegasse uma espada em suas próprias mãos e comandasse os exércitos ele mesmo. Não importa quantos aventureiros de classe B e acima ele contratasse, tudo isso não serviria para nada além de melhorar a qualidade dos materiais para os mortos-vivos de Vandaliel. Era possível que Vandaliel já pensasse nesta nação como não mais do que uma fazenda para materiais de mortos-vivos, e não como um inimigo. Essa noção absurda vinha surgindo na mente de Thomas com frequência ultimamente. Thomas deu um sorriso autodepreciativo ao sentir a inutilidade de seus esforços. Então, minha vida está nas mãos de uma criança cujo rosto eu nunca vi antes. Thomas Palpape nunca tinha visto Vandaliel diretamente antes. Ele nunca havia trocado palavras com ele, nem sabia exatamente que tipo de pessoa ele era. Ele havia visto apenas um esboço desenhado a partir do depoimento de um aventureiro que vira Vandaliel através de um morto-vivo. Ele sabia que Vandaliel era um Dhampir que liderava Ghouls e comandava mortos-vivos, ultrapassando os limites do conhecimento comum. Mas, embora conhecesse essas habilidades, não sabia que tipo de personalidade Vandaliel tinha ou a que filosofias aderia. O quanto Vandaliel sabia sobre Thomas. Ele sabia que Thomas era quem puxava os cordões por trás da morte de sua mãe. Se o fizesse, Thomas não tinha ideia do quanto o odiava. Conteúdo patrocinado. Considerando o pior cenário possível, Thomas já havia evacuado suas 3 esposas e seus filhos para sua residência secundária, mas ele não sabia como as coisas iriam acabar. Naquela época, suponho que foi um fracasso desde quando fiz o movimento lento de criar uma força de extermínio depois que o testemunho do aventureiro confirmou a existência do Dhampir. Eu deveria ter enviado assassinos para exterminá-lo antes. Não, quando sua mãe foi descoberta em Evegia, eu deveria ter enviado cavaleiros protegidos para garantir que mãe e filho fossem mortos. Thomas murmurou para si mesmo. Mas não posso voltar ao passado. Então, o que devo fazer agora é confiar nos vampiros. Um plano tolo. O próprio Thomas não era tão valioso para eles. E 2 dos 3 vampiros de raça pura já haviam sido derrotados. O que esperar deles? Ele deveria correr chorando para o Império Amid? Não, o Imperador poderia estar planejando lutar contra Vandaliel, mas também era possível que ele tentasse encontrar um ponto de compromisso e chegar a um acordo secreto. Thomas não sabia das intenções do Imperador, então fazer isso seria perigoso. Se o Imperador estivesse pensando em fazer um acordo secreto com Vandaliel, os chefes de Thomas e sua família provavelmente seriam tratados como moedas de troca convenientes. Estou começando a sentir vontade de me enforcar. Thomas interrompeu esse pensamento e levantou-se de seu assento, percebendo de repente que a porta de madeira estava aberta e o ar da noite entrava na sala. E então ele viu que uma carta havia caído perto da janela. Uma mensagem dos vampiros? Isso é, Thomas leu o conteúdo chocante da carta. Isto é real? Eles vão fazer um movimento por minha causa? A recompensa será paga apenas após a conclusão do pedido. A quantia é enorme, mas suponho que seja de se esperar. Thomas releu a carta várias vezes para confirmar o que havia sido escrito, e a esperança em seus olhos ficava mais brilhante a cada vez que o fazia. Com o poder deles, esta nação pode sobreviver. Nome, Zadiris classificação, 10 raça, Golvizard Princes nível, 0 cargo. Grande mago nível do trabalho, 28 histórico do trabalho, aprendiz de mago, mago de atributo de luz, mago de atributo de vento, filósofo, grande filósofo idade, 298 anos, sofreu reversão de idade, habilidades passivas. Visão no escuro resistência à dor, nível 4, subir de nível. Força sobre-humana nível 2, subir de nível. Secreção de veneno paralisante garras nível 2 taxa de recuperação de mana aumentada nível 10, subir de nível. Ampliação de mana nível 5 level up. Recuperação automática de mana nível 4 novo. Aumento do poder mágico enquanto equipado com um cajado, médio novo. Habilidades ativas, magia de atributo de luz, nível 10 magia de atributo de vento, nível 10, level up. Magia sem atributo, nível 5 level up. Controle de mana nível 10, level up. Alquimia, nível 6 Chan Revocation, nível 7 level up. Multicast, nível 5 level up. Superar limites, nível 5 level up. Tarefas domésticas, nível 1 processamento de pensamento de alta velocidade, nível 4 level up.
Habilidades únicas. Zozogante S. Proteção Divina de Gares, novo. Explicação do monstro. Go Wizard Princess, um título de corrida de monstros alcançado por Zadiris após seu aumento de classificação depois que ela recebeu a proteção divina de Gares, a divindade guardiã da nação Kijin, de Vandaliel em seus sonhos. Não houve mudança em sua aparência, mas suas propriedades relacionadas à magia melhoraram desde quando ela era uma Go Elder Wizard. Além disso, com os efeitos do poder mágico fortalecido enquanto equipado com uma habilidade de cajado, o poder de seus feitiços aumentou. É uma habilidade que aumenta não apenas seu poder ofensivo, mas também o poder de cura de seus feitiços de cura e a duração e tal de seus encantamentos. Além disso, esse aumento de classificação não teve nada a ver com as intenções de Gares. Conteúdo patrocinado. Havia duas figuras em um terreno baldio a alguma distância da nação Magin, uma região perigosa onde monstros de nível 5 vagavam, um lugar que o aventureiro médio não sobreviveria uma única hora. Conteúdo patrocinado. Gaa! Uou! O rei da espada, Borcus, levantou sua grande espada preta no ar. Vigaro, o Gol de 4 braços, soltou o rugido de um leão enquanto balançava seu machado para o lado. O ar vibrou quando as duas armas colidiram, a onda de choque sacudiu as pedras próximas como se fossem brinquedos frágeis. Mesmo monstros que normalmente eram ferozes fugiram como ratos com medo desses dois. Você ficou mais forte, não é, Vigaro? Não tão forte quanto eu, no entanto. Borcus gritou, uma provocação misturada com suas palavras de elogio. Nenhum deles mostrou qualquer intenção de matar. Mas Borcus aceitou o pedido de Vigaro de uma partida com o mesmo espírito e equipamento de uma batalha real. Vigaro franziu a testa e soltou um rosnado baixo. Parece que minha habilidade ainda não é tão boa quanto a sua. Sua habilidade de combate claramente aumentou. Quando Vigaro e Borcus se encontraram pela primeira vez, Vigaro estava muito abaixo de Borcus, completamente incapaz de derrotá-lo, a menos que Borcus fosse pego completamente de surpresa. Mesmo com apenas um único braço e uma espada com apenas o cabo restante, Borcus certamente teria derrotado Vigaro em uma batalha. Mas em Talosheim, ele conseguiu um emprego e ganhou força rapidamente. Eu tenho os valores de atributos superiores, mas a diferença não é grande o suficiente para que a partida seja decidida apenas por isso. Caramba, esses membros das raças de vida que têm ranks ficam mais fortes 2 vezes mais rápido que todos os outros, pensou Borcus. Quando os membros das raças de vida como Ghouls e Vampires que possuíam ranks ganhavam jobs, seus job levels e monster levels aumentavam ao mesmo tempo, então eles se desenvolviam mais rapidamente do que humanos ou monstros. Borcus soube disso ao observar o desenvolvimento de Vigaro e dos outros Ghouls. Eles não se destacaram muito em comparação com o Dhampir que estava se desenvolvendo em um ângulo diagonal íngreme longe do senso comum, no entanto. Mas eu recebi orientação. Recebi conselhos de um Vandaliel estranhamente alto e magro que apareceu em meus sonhos, exclamou Vigaro. Eu já disse isso algumas vezes, mas você tem certeza que não foi apenas um sonho, disse Borcus. Honestamente, às vezes acho que pode ser o caso, mas graças a esse sonho, eu o dominei. A tensão no ar havia diminuído por um momento, mas agora voltou em um instante. Então você despertou sua habilidade superior. Tudo bem, vou colocar à prova. Borcus declarou. Sim, vou te mostrar meu poder agora que ganhei o que me faltava. Vigaro rugiu. Ele normalmente empunhava 3 machados de batalha e um escudo, mas agora, ele jogou seu escudo no ar sobre sua cabeça. Por um momento Borcus pensou que Vigaro estava apenas fingindo jogar fora sua defesa para se dedicar inteiramente ao ataque, mas mesmo assim ergueu sua espada longa, sem baixar a guarda. E então ele viu um 5º braço se estender silenciosamente das costas de Vigaro e pegar o escudo no ar. Aqui vou eu. Vigaro rugiu. Vá. Espere, o que diabos é que você acabou de crescer nas costas? Borcus gritou sua descompostura clara. Mas o Vigaro, agora com 5 braços, se aproximou rapidamente. 3 de seus braços que eram mais longos e flexíveis que os de um humano, empunhavam machados de batalha, enquanto o braço restante agarrava o chão para sustentar seu corpo. TCH. Apesar do descompostura, Borcus se defendeu contra os 3 machados, que apontavam para diferentes partes do corpo com diferentes tempos de ataque, com sua espada larga e movimentos defensivos. E então ele balançou sua arma de volta em retaliação. GAH.
Mas o escudo seguro pelo braço que crescia nas costas de Vigaro desviou a lâmina de Borcus. Aproveitando essa abertura, Vigaro balançou seus 3 machados e desferiu um 4º ataque de cotovelo livre direcionado às pernas de Borcus. Ele se posicionou baixo contra o chão, atacando de uma posição que seria difícil para Borcus, um titã zumbi, lidar, deixando de lado o motivo de ter crescido um braço extra. Parece que você está usando o 5º braço para manter a defesa com o escudo enquanto usa o braço livre para se adaptar à situação, observou Borcus. Mas não é bom o suficiente. O poderoso chute frontal de Borcus desviou um dos braços de Vigaro. E então ele ignorou 2 dos machados e avançou, fechando a distância entre ele e seu oponente e baixou sua espada. Já Vigaro imediatamente tentou parar o ataque com seu escudo, mas foi esmagado no chão por este ataque de cima, seu 5º braço incapaz de resistir ao poder da espada de Borcus. Eu ainda não consigo usá-los corretamente. Forma espiritual e materialização, gemeu derrotado Vigaro. O 5º braço crescendo em suas costas não era parte de seu corpo, mas sua forma espiritual que se estendia dele. Agora que você mencionou, tive a sensação de que parecia um pouco transparente. Mas estou surpreso que você conseguiu aprender essas habilidades quando você nem é um morto-vivo. Que orientação estranha, Borcus murmurou. O alto e magro Vandaliel arrancou uma parte de si mesmo e depois me disse para comê-la. Eu fiz, e então cresceu nas minhas costas. Quando acordei, eu era um Go Astral Tirã de nível 10 e adquiri essas habilidades, disse Vigaro. Esse sonho é um pesadelo. Não importa. Qual é o nome da sua habilidade superior? Um velho amigo meu tinha a técnica Sheking, mas a sua é diferente, certo? Perguntou Borcus, puxando o único machado que havia se enterrado em sua perna. Os nomes das habilidades superiores eram diferentes para cada pessoa. Os mais populares eram X-King e T-Chic, mas havia muitos casos em que os nomes das habilidades eram diferentes devido aos estilos de luta e fatores mentais dos proprietários das habilidades. É a técnica do Machado do Leão da Morte, disse Vigaro. No momento não consigo manter meu 5º braço por muito tempo por causa da minha inexperiência e falta de mana, mas vou alcançá-lo em breve. Sim, estou ansioso por isso, disse Borcus. Enquanto isso, Bagia observava a animada conversa entre os 2 homens. Eles me pediram para vir para ter certeza de que os monstros próximos não iriam interferir, mas eu não era necessário, era? Bem, pude ver algo inesperadamente valioso, considerando que eu estava apenas matando tempo enquanto Jadal confortava mamãe. Como guerreira, ela não desgostava de cenas pesadas como essa, e estava satisfeita por ter presenciado uma batalha entre 2 lutadores excepcionais. E então ela se juntou a eles para tratar da perna de Borcus, que quase fora amputada devido à forma imprudente com que ele lutou. Aliás, ela havia se tornado uma chefe Go Amazones Rank 9 antes de ver Vandaliel em seus sonhos, mas ela ainda estava esperando por seu avanço para o Rank 10. Enquanto Borcus e Vigaro conversavam animadamente, Vandaliel estava dentro de uma certa masmorra, o Palácio do Inferno. Conteúdo patrocinado. Este era o calabouço de alta dificuldade de 99 andares na nação Majin. Como um palácio, sua estrutura interna era como o interior de algum tipo de edifício, mas os riscos ambientais eram de primeira classe, como as poças de magma nos pátios e prédios inteiros feitos de gelo. Além dos monstros que eram simplesmente animais com características demoníacas, como Devil Octopuses e Demon Apes. Os monstros do Dungeon eram todos monstros reais do tipo Demon que se moviam, massas condensadas de mana contaminada. Monstros como Lesser Demons poderiam ser derrotados com um pouco de cautela por sua grande habilidade física e habilidade moderada em magia. Mas os monstros do tipo demônio mais fracos que apareceram nesta masmorra foram demônios maiores de nível 7, demônios de lava e demônios de gelo. Eles eram astutos e altamente capazes em combate e no uso de magia, e sua característica mais proeminente era que possuíam inúmeras habilidades especiais. Estes vieram em grandes variedades, como feitiços que foram lançados com Shan Revocation, veneno especial, rugidos que danificaram as mentes daqueles que os ouviram, grandes habilidades regenerativas e a habilidade de se tornar temporariamente invisível. E enquanto Vandaliel e seus companheiros viajavam mais fundo na masmorra, havia inimigos ainda mais poderosos, como grupos de generais demônios de nível 9 e arquidemônios de nível 10 liderados por um Lorde Demônio de nível 11.
E embora os materiais que podiam ser retirados dos monstros fossem valiosos e tivessem alto valor monetário, quase nenhum deles era adequado para consumo. Assim, quem viesse limpar esta masmorra tinha que trazer sua própria comida. Por causa da natureza dessa masmorra, mesmo a maioria dos Magin, que eram altamente capazes em combate e podiam adquirir trabalhos que lhes permitiam domar monstros do tipo demônio, não conseguiam mais do que reduzir o número de monstros nos andares raso e intermediário. Era para ser assim, mas Vandaliel caminhou casualmente por um corredor cujo piso e paredes eram de pedra polida. Nós só tivemos algumas lutas até agora, ele disse, olhando para os demônios alinhados em ambos os lados dos corredores como guardas do palácio. Eles não eram monstros domesticados pelos domadores da nação Magin, eles eram monstros comuns que habitavam esta masmorra. Apesar disso, não davam sinais de intenção de atacar Vandaliel ou os que o seguiam. Talvez eles tenham ficado encantados com você, assim como os mortos-vivos que encontramos em nossa primeira masmorra, Bokshan, sugeriu Sam, que carregava bagagem em sua carruagem, lembrando-se da masmorra em que ele e Vandaliel entraram durante sua jornada escondida para fora da nação Escudo Mirg. Parece que é diferente do meu charme e orientação, disse Vandaliel, olhando para os demônios. Ele estendeu a mão e os demônios parados na frente dele tremeram levemente. Havia medo em seus olhos de réptil. Parece que sou assustador para eles, disse Vandaliel. Os demônios temiam tanto Vandaliel que haviam abandonado seus instintos de monstros de dungeon para atacar e impedir o avanço de intrusos. Monstros de dungeons estão com medo, hein? Isso seria impensável em qualquer dungeon comum, murmurou Godwin, o rei Magin. As mentes dos monstros gerados dentro das masmorras foram influenciadas pelas masmorras para eliminar intrusos e cooperar com outros monstros até certo ponto para realizar essa tarefa. Mas ao contrário dos monstros gerados pelas masmorras de Vandaliel, os monstros gerados pelas masmorras comuns tinham almas. Assim, as masmorras não controlavam completamente as mentes de seus monstros. Houve casos em que os monstros corriam e se escondiam de inimigos extremamente poderosos ou eram domesticados por aqueles com compatibilidade muito boa com os monstros. Mas quase não havia tais casos para demônios. Eles eram seres criados quando o mana corrompido se reunia para formar corpos e as almas os habitavam. Por mais estranhos que fossem a maioria dos monstros, eles tinham desejos e instintos como organismos vivos, mas os demônios não. Eles não tinham tempo de vida limitado. Eles foram capazes de continuar vivendo para sempre sem dormir, comer ou se reproduzir. Não que eles não pudessem fazer isso, mas nada mais eram do que atividades de lazer para eles. Assim, não era raro que os demônios simplesmente jogassem suas vidas fora por diversão. Quanto mais poderosos eram os demônios, mais forte era essa tendência. Eles não valorizam suas vidas, rendem-se ou tentam fugir da batalha. A razão pela qual eles não podiam ser domados por aqueles que não eram Magin, que possuíam características especiais como raça, era por causa desses valores não organismos. Eu me pergunto por quê. Eu realmente nunca lutei com nenhum monstro do tipo demônio antes, disse Vandaliel. Embora isso seja apenas um palpite, talvez seja porque você possui o título de Rei Demônio e os fragmentos do Rei Demônio? Sam sugeriu. Provavelmente é isso, Godwin disse, batendo na palma da mão com o punho da outra. Disse que os monstros do tipo demônio começaram a se formar depois que o Rei Demônio os criou para serem seus próprios servos. Eles provavelmente estão tremendo de medo do aumento da presença do Rei Demônio dentro de você, garoto. Mas como há muitas coisas diferentes da presença do Rei Demônio Guduranis, eles não vão te obedecer. Esse pode ser o estado em que eles estão. Eu vejo. Pode ser assim, disse Vandaliel. Os demônios não confirmaram ou negaram a teoria de Godwin, mas ele estava convencido. Ainda não consigo domar nem mesmo um único demônio inferior, e ainda assim, arquidemônios são tão mansos quanto gatos diante de sua majestade. Talvez eu deva dizer que é de se esperar, mas a princesa libertadora Night Iris Bealeart, ex-líder da resistência que sobreviveu após receber ferimentos fatais ao se transformar em uma sucubus obscena imagem, soltou um suspiro. Ela havia se transformado de humana em Magin através do ritual Bland Cocon, realizado por Godwin, mas menos de um ano se passou desde então. Então ela ainda não conseguia lidar com demônios como Magin natural. Iris, isso é algo que mesmo um Magin normal leva 10 anos para aprender. Não há nada para se decepcionar.
disse o espírito do pai de Iris, George, que residia na espada de magia negra, a espada sagrada Orixal com Nemesis Bel que havia sido refeita por Vandaliel em Nemesis George. Iris adquiriu o Cursed Spirit Sword Asman Job, que era um job do tipo Tamer, mas o único monstro que a seguia era o espírito de seu próprio pai, George. Mesmo assim, ela se reuniu com seu pai porque Vandaliel o deu a ela, então ela não sabia que havia domado um monstro, nem tinha experiência associada a isso. E os monstros que ela estava tentando domar eram demônios, que eram mais inteligentes que bestas e ainda tinham estruturas mentais completamente diferentes dos humanos. Era natural que ela lutasse para domá-los. Você quer tentar um Demon Centaur da próxima vez? Sugeriu Godwin, que se tornou um segundo pai, para Iris após conduzir o ritual para transformá-la em magem. Você está acostumado a lidar com cavalos, certo? Mas sua filha não deu uma resposta favorável. A julgar pelo nome, aquele demônio não é um cavalo, disse Vandaliel. Isso mesmo, Sua Majestade. Eles são demônios que têm corpos inferiores de cavalos como centauros. Eles podem parecer parecidos, mas são monstros diferentes de cavalos e centauros, então, não sei se saber a habilidade da montaria serviria para alguma coisa, disse Iris. Os centauros demoníacos eram demônios de baixo escalão como os demônios menores, com grande mobilidade no solo compensando sua incapacidade de voar. Claro, eles eram completamente diferentes dos cavalos militares e cavalos usados como montarias. Godwin, você não poderia pelo menos usar cavalos demoníacos, disse George. Aqueles são apenas monstros de cavalos demoníacos, disse Godwin. Mesmo se Iris domesticasse um, isso não contaria como prova da idade adulta de Iris, George. Mas mesmo se você a obrigar a fazer algo em que ela é inexperiente, George, isso é ser superprotetor. A sua forma de educar os filhos não combina em nada com a minha. Parecia que George e Godwin frequentemente discordavam sobre como criar sua filha, Iris. Quando Vandaliel olhou para Iris, ela desviou o olhar embaraçada. Como magem ainda sou menor de idade, então e sou tratada como tal por aqueles ao meu redor, e parece que meus pais também são influenciados por isso, disse ela. Na nação Magem, os Magem que não eram considerados dignos de serem adultos eram tratados como menores, independentemente de sua aparência ou idade real. Iris não foi exceção. Mesmo a renomada princesa libertadora Night da região de Sauron não passava de um filhote recém-nascido. Entendo, os pais também se preocupam com a educação de suas filhas. Agora que penso nisso, eu também. Não, mesmo agora ainda me preocupo com eles, disse Sam, sentindo pena de George e Godwin ao se lembrar de suas próprias filhas. Embora se Saria e Rita ouvissem isso, elas responderiam: não, o pai é apenas estranho. Tenho reclamado que quero me tornar adulta o mais rápido possível, então os dois têm me dado o máximo de conhecimento possível, explicou Iris. Eu não acho que você precisa ter tanta pressa, Iris. Acho que seria bom para você pensar nisso como um momento para aprender e expandir seus pontos fortes, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. O que você diz é razoável, Sua Majestade, mas sou referido como Oimi-chan, pelo povo da nação Magem. A ideia de isso continuar por anos é insuportável. Isso pode te causar algum estresse. Iris estava sendo tratada como uma criança pelo povo da nação Magem e até mesmo pelos cidadãos humanos, anões e elfos. Era assim que o sistema da nação era, então era natural que todos eles tratassem Iris dessa maneira. Mas Iris provavelmente se sentiu patética, já que ela era uma adulta na sociedade humana até o ano passado. Agora que penso nisso, Kashia e as outras disseram que não foram tratadas com tanto carinho pelos Ghouls logo após suas transformações, disse Vandaliel, lembrando-se de Kashia e outras ex-aventureiras que perderam a esperança de viver e se transformaram em Ghouls para viver novas vidas como seus seguidores. Em outras palavras, assim como Kashia e os outros naquela época, Iris ainda não havia se adaptado a seu novo ambiente e posição social muito diferentes. Vandaliel tocou na mão dela que não segurava George para animá-la, pensando que como alguém mais experiente deveria lhe dar um conselho. Iris, você pode não acreditar nisso, mas um dia vai se acostumar. Também fiquei completamente perplexo quando renasci, disse ele. Ele se sentiu muito desconfortável sendo criado como um bebê após sua segunda reencarnação, desta vez como filho de Darcia. Mas seus momentos de perplexidade e confusão gradualmente se tornaram menos frequentes. Ao mesmo tempo, a personalidade de Amamiya Hiroto da Terra e do Undyad of Origin mudou,
tornando-se Vandaliel de Lambda. Ele ainda possuía as memórias de suas vidas anteriores, mas não conseguia mais se lembrar de como havia suportado tantas circunstâncias irracionais e continuado vivendo na sociedade japonesa. Entendo, pensei que você teria se adaptado imediatamente, Sua Majestade, disse Iris. Sam e até mesmo George e Godwin, que estavam discutindo até momentos atrás, se interessaram pela conversa e se juntaram a ela. Isso é verdade? Acredito que quando te conheci, muitos aspectos de sua fala e comportamento não eram muito infantis, disse Sam. Mesmo recentemente, sinto que em vez de ser uma criança, você costuma se comportar de maneiras estranhas, disse George. Acho que crianças comuns ficariam assustadas se fossem carregadas por aí com garras de ferro, concordou Godwin. Como eles disseram, Vandaliel tinha muitos aspectos não infantis visíveis. Ele era inexpressivo e sua voz era monótona, e ele parecia mais calmo do que o apropriado para sua idade. Vandaliel podia entender isso. Bem, mesmo que eu me acostume com este mundo, não é como se eu esquecesse minhas memórias e experiências de minhas vidas anteriores. Eu renasci como um bebê com minhas memórias e personalidade anteriores, mas várias coisas podem ser diferentes para Iris, disse ele. Os vampiros como Eleanora e Belmont podem ser mais parecidos com ela. Os vampiros fora da Cordilheira da Fronteira se consideravam nascidos a partir do momento em que se transformaram de sua raça anterior. Quer tivessem 20 ou 6 anos naquele momento, eles eram tratados como indivíduos imaturos na sociedade dos vampiros. Suas posições nessas sociedades progrediram à medida que melhoraram as habilidades que ganharam ao se tornarem vampiros e se acostumaram com suas habilidades físicas superiores para usá-las melhor. Eleanora e Belmont eram vampiros de uma facção que adorava um deus maligno, então, ao contrário de Iris, eles não foram criados com amor. Mesmo se quiséssemos pedir aos vampiros de raça pura em vidas Resting-Grown para usar como referência, eles só acordam talvez uma vez em 1000 anos, disse Godwin. Você não poderia perguntar a outro Magem que foi transformado de outras raças? Disse George. Uma das namoradas do irmão mais velho da minha avó era aparentemente uma elfa que se transformou em Magem, mas isso aconteceu dezenas de milhares de anos atrás. Ela se transformou em pedra em vidas Resting-Grown há muito tempo. Ao contrário dos vampiros de raça pura, quase nenhum de nós, Magem, acorda depois de virar pedra. Não, estou ciente de que vocês dois estão sempre pensando em consideração por mim. Eu simplesmente não estou acostumada com isso ainda, por favor, não se preocupem com isso, disse Iris, interrompendo a discussão entre seus dois pais sobre a filha. A relação entre os dois pais e a filha seria considerada peculiar nas sociedades humanas, mas parecia ser uma boa relação. Realmente. Bem, não devíamos ter este conselho de família num corredor com demônios petrificados de ambos os lados. Mas ainda assim, eu derrotei o chefe desta masmorra várias vezes, e mesmo eu nunca fui tão temido pelos demônios da masmorra, disse Godwin. Que tal você assumir a posição de Rei Magem também, garoto? Tenho certeza que você seria capaz de servir como Rei Magem em seu tempo livre. O maior dever do rei da nação Magem era limpar periodicamente o Palácio do Inferno. O Palácio do Inferno, que foi criado por Gufadgar, o deus maligno dos labirintos, tinha o papel de impedir a geração aleatória de masmorras e demônios por todo o interior da Cordilheira da Fronteira, reunindo a mana poluída e gerando demônios dentro dela. Mas monstros superiores, mesmo os do tipo demônio, possuíam muita inteligência e podiam se libertar da influência do calabouço em suas mentes cerca de 100 anos depois de serem gerados. Nesses casos, eles exibiriam comportamentos problemáticos, como sair ou espreitar em pisos rasos para emboscar intrusos. Era necessário abater os demônios superiores periodicamente para evitar isso. Godwin realizou essa tarefa 12 vezes. Mas parecia-lhe que Vandaliel conseguiria fazer isso com ainda mais facilidade. De fato, no momento em que ele sugeriu isso, a inquietação se espalhou entre os demônios alinhados em ambos os lados do corredor. Seus olhos, que normalmente estavam cheios de alegria mesmo em seus momentos de morte, agora estavam bem abertos como se gritassem, por favor, não. Vou recusar, disse Vandaliel. Não que ele estivesse sendo atencioso com os demônios, mas claro, ele teve que recusar. Como eu pensava. Mas por quê? Eu sei que é estranho para mim dizer isso, mas é muito fácil ser o rei desta nação desde que você seja forte. Você seria capaz até de fazer mais cabeças e braços para trabalhar na escrivaninha, garoto, disse Godwin.
padre, talvez seja porque ele sabe que você só está dizendo isso porque não gosta do trabalho de escritório, disse Iris. Godwin, seu mandato termina em mais algumas décadas, então você deve perseverar, disse George. Não, eu só estava pensando que deveria deixar de ser rei e me dedicar a criar meu filho, disse Godwin. Eu não sou criança o suficiente para justificar isso. Iris disse em tom forte com um balanço de sua cauda, parecendo não gostar de ser usada como desculpa. Se você tiver um bom motivo assim, então. Mas dependendo de como eu ressuscitar a mamãe, ela pode voltar a ser um bebê. Então não posso simplesmente aceitar mais trabalhos como esse, disse Vandaliel, pensando seriamente sobre a matéria. Não caia nas palavras dele, majestade. Iris disse, repreendendo-o. Os 4 não mostraram sinais de tensão enquanto avançavam pelo corredor e passavam pela porta no final, entrando na câmara em que o chefe do calabouço os esperava. O chefe do Dungeon, o Ardemon Lord, atacou sem demonstrar nenhum medo por Vandaliel. Mas mesmo isso acabou sendo uma única batalha contra um monstro de rank 12. Era questionável se isso poderia ser considerado como passar por uma masmorra mais difícil do que as masmorras de classe B, a fim de se preparar para o julgamento de Zakart. Ao contrário das disputas de força na nação Kijin, Vandaliel fez uso de seus fragmentos de Rei Demônio e enterrou o Lorde Arquidemonio sem dificuldade. Pensando bem, haverá um torneio de fisiculturismo onde os competidores competirão em beleza física. Por que você não entra para fazer uma pausa no treinamento? Vandaliel sugeriu a Iris e aos outros. Isso soa bem. É um convite do imperador, então os funcionários civis também não vão reclamar. Podemos construir nosso relacionamento também. Podemos muito bem entrar, certo, Iris? Disse Godwin. Godwin, como você pode sugerir que sua filha solteira participe de uma competição de beleza física? Iris, você não deve entrar, disse George. Xixiu por favor, pare de falar como se eu quisesse entrar. Essas fantasias. É muito impossível para mim. Subir no palco com uma única peça de cueca em forma de bumerangue é impensável, disse Iris. Não, apenas os competidores do sexo masculino usam cuecas tipo bumerangue, disse Vandaliel. As roupas para as competidoras são semelhantes às últimas tendências da moda da nação Majin. Entendo então. Não vou recusar, disse Iris. Ela quase assentiu por um momento, mas ao se lembrar de como eram as últimas tendências da moda na nação Majin, percebeu que não seria capaz de suportar tal constrangimento. Conteúdo patrocinado. O nível da habilidade de construção do labirinto aumentou. Um dia em maio, quando a metade da primavera havia passado e o início do verão se aproximava, Kurt Legston estava sentado na plateia do teatro, observando os rostos de seus conhecidos enquanto eles competiam em beleza física em um palco com óleo em seus rostos. Corpos. Não consigo entender os interesses de Sua Majestade de forma alguma, ele murmurou. O primeiro concurso de culturismo comemorativo do renascimento da primeira vida estava se desenrolando neste teatro. Kurt nascerá como o terceiro filho da família de condes Legston, que se revezava em assumir a posição de marechal na nação Escudo Mirg, e continuará sua vida como militar depois de ser recrutado por Vandaliel. Ele não tinha ódio por músculos. Na verdade, ele admirava aqueles com corpos bem treinados. Mas essa admiração era pelas habilidades físicas que se manifestavam em mentes que podiam suportar treinamento constante e os músculos formados como resultado. Em contraste com isso, o principal objetivo deste evento de fisiculturismo era competir apenas na aparência daqueles corpos bem treinados. Os competidores fizeram poses, os homens vestindo cuecas bumerangue enquanto as mulheres usavam roupas do tipo biquíni. Mesmo agora, Vigaro mostrava os bíceps de cada um de seus 4 braços, enquanto Borcus torcia o corpo para mostrar os músculos femorais e os músculos dos braços. Kurt sabia que o pescoço do cavaleiro médio seria quebrado se eles recebessem um soco de um desses braços, mas ele não viu nenhum significado relacionado ao combate nas próprias poses. Você ainda não entrou, Kat? Somente a participação premia suco de romã e Veoil, disse seu irmão mais velho, Cesare Legston, que havia entrado no teatro no meio do concurso, sentando-se ao lado de Kurt. Ele havia se tornado general de Talochein depois de se tornar um morto-vivo, e agora era efetivamente o primeiro-ministro. Anio, por favor, pare com as piadas. Você quer me ver fazendo pose com um sorriso, vestindo apenas uma única cueca?
Não tenho intenção de me envergonhar e entrar em uma competição que não tenho esperança de ganhar em troca de suco de romã e óleo, embora eu saiba que o óleo é uma mercadoria valiosa, Kurt disse com uma expressão abatida. Como ele já havia sido um cavaleiro de uma ordem de cavaleiros, ele tinha um corpo bem treinado até agora. Mas ele sabia que não tinha esperança de vencer os favoritos de cada categoria como Vigaro, Borcos, Godwin e Miles. Assim, apesar de lançar olhares de pena para Kazim e a enquanto participavam da competição no palco, ele não tinha intenção de se juntar a eles. Mas Veoil, o óleo especial que Vandaliel havia criado extraindo o óleo da gordura do Rei Demônio e adicionando vários outros ingredientes a ele, talvez fosse valioso o suficiente para se envergonhar. Foi eficaz no tratamento de uma variedade de condições, como pele seca, queimaduras e queda de cabelo. Aparentemente também era bom como produto de beleza. Aliás, foi o óleo que todos os competidores colocaram em seus corpos. Mas a linha fina de Kurt não havia recuado da linha de frente da defesa, então ele provavelmente poderia passar sem ela. Não é que você não tenha chance de vencer. O evento é dividido por gênero em 4 categorias de peso, totalizando 8 categorias. Talvez você não consiga o primeiro lugar, mas deve ter esperança de ficar entre os 5 primeiros, disse Cesare. Então você deveria ter entrado, Anioé. Mortos-vivos que não são esqueletos podem entrar, não podem, disse Kurt. Tenho certeza de que você sabe que mesmo quando eu estava vivo, eu era mais adequado para administrar assuntos militares do que para mostrar meu valor como cavaleiro ou comandante. Meu corpo reflete isso, disse Cesare. Ele tinha muito menos talento para ser um guerreiro do que Kurt. Ele não tinha muita confiança em sua beleza física ou habilidades físicas. Se Sua Majestade não tivesse me acolhido, eu nunca teria me tornado general, disse ele. Embora você diga, adotado, você foi morto e se transformou em um morto-vivo. E o que você está fazendo agora é principalmente o trabalho de um primeiro-ministro, Cara apontou. Deixando isso de lado, Kat, um vassalo nunca deveria dizer que não consegue entender os interesses de seu mestre. Assim como havia subordinados na terra que participavam dos hobbies de seus superiores, não era raro nas sociedades humanas de Lambda vassalos se juntarem a seus mestres em seus hobbies. Pesca, caça, poesia, comida gourmet, apresentações musicais, jogos de tabuleiro e afins. Nas sociedades humanas de Lambda, as relações entre vassalos e seus mestres continuaram por mais tempo do que o Japão moderno, especialmente para nobres e cavaleiros. Assim, essas atividades foram ainda mais importantes. Os vassalos poderiam ter os mestres que serviriam por toda a vida decididos desde o nascimento. Um dia se casariam com a filha de seu superior ou o relacionamento poderia até fracassar completamente, resultando na prisão dos vassalos por traição por mestres suspeitos. Ocorrem com muita frequência na realidade. Em todo caso, era normal que os vassalos tivessem algum interesse pelos passatempos de seus senhores. Conhecendo Sua Majestade, só posso imaginá-lo dizendo, todo mundo é diferente, Anioé, disse Kurt. Xixiué e Alçardanil e vão levar suas famílias e fugir de sua nação, disse Cesare. Sua Majestade está recebendo-os, então como podemos não nos dedicar a ele? Bem, isso é verdade. Com vários usos da habilidade de Ledion de se teletransportar para realizar reuniões secretas, foi quase confirmado que Cesare e a família de Kurt, a família de Condes Legston, desertariam para Talochein. Este foi o resultado de Cesare e Kurt, bem como do próprio Vandaliel persuadindo-os. O pai de Cesare e Kurt, Cecil Legston, parecia ter emoções complicadas ao saber que um de seus filhos havia se tornado um morto-vivo e o outro havia traído sua pátria. Mas ele não as havia expressado antes de Vandaliel. Ele aprendeu que o filho que se tornou um morto-vivo era muito mais animado do que quando vivo, e que ambos os filhos se tornaram mais bem-sucedidos do que na nação Escudo Mirg. Além disso, Isla, que esteve na expedição de 4 anos atrás, explicou a verdade por trás disso. Com sua habilidade única, transformação, ela se transformou na líder mercenária que havia se juntado ao exército da expedição, ajudando muito a persuadir os dois. Mesmo que ele próprio não se importe, isso não significa que podemos simplesmente continuar contando com sua bondade. Eu sei disso, disse Kurt. Eu sei disso, mas... Não, acho que entendo o evento que está acontecendo agora. Cesare olhou na direção em que o olhar de Kurt estava direcionado quando ele mudou de ideia. A divisão masculina havia terminado e a divisão feminina havia começado.
Basdia Gena, a filha de Borcos Gofer, e Gisania, por sua vez, fizeram suas poses. Kurt, bem, você não é o único, Cesare murmurou enquanto ouvia os aplausos e assobios dos homens. Eram equivalentes aos aplausos estridentes das mulheres quando a divisão masculina estava acontecendo. Eles sobem no palco com roupas leves para competir em beleza física, até os competidores sabiam que isso iria acontecer. É por isso que Sua Majestade criou golems de segurança para garantir que o público não suba ao palco, disse Kurt. Mas ele não percebeu o grande suspiro de alívio vindo de Iris, que não sabia disso e agora estava muito feliz por não estar participando. Alguns deles estão usando roupas que cobrem mais do que as roupas normais, não é? Acrescentou Kurt. Isso é verdade, mas a propósito, eu me pergunto se Xixiué vai trazer todo mundo como sugerimos, disse Cesare. Durante as discussões com a família Legston, houve vários momentos em que Vandaliel disse, provavelmente há coisas difíceis de dizer comigo aqui, e sentou-se do lado de fora para vigiar Ledion. Naquela época, Cesare e Kurt incluíram várias sugestões sobre o que deveriam fazer se decidissem abandonar a nação Escudo Mirg junto com suas palavras de persuasão. Conteúdo patrocinado. Alçar Daniel disse que ainda não tem concubinas. Nós investigamos cuidadosamente, mas não parece que ele tenha amantes ilícitas que esteja mantendo escondidas, disse Kurt. Então suponho que serão seus servos de longa data, aqueles que não têm para onde ir, seus leais cavaleiros e suas famílias, disse Cesare. Talvez seja bom que a família tenha perdido o poder devido ao incidente que me envolveu. Isso torna o gerenciamento dos números muito mais fácil. Normalmente não haveria problema em deixar para trás quaisquer amantes ocultos e todos os criados, exceto alguns. Mas Vandaliel cuidando de tudo isso certamente afetaria a impressão que a família Legston tinha dele. Eles não forçariam Vandaliel a tentar trazer todos, e provavelmente levariam em consideração a situação de sua própria família. Mas a imagem de Vandaliel dentro de Cecil e Alçar piorando seria inevitável. Desde que Sua Majestade disse isso, ele é do tipo que cuida de quem está em posições fracas, disse Cesare. Como esta nação foi construída assim, não acho que haja problemas. Na verdade, eu era um dos que estavam em posição de fraqueza quando morri. Seu mestre Vandaliel sempre esteve do lado dos fracos na Terra e até mesmo na origem. Havia uma diferença em quão fraco ele tinha sido em cada mundo, mas ele sempre esteve em uma posição fraca, do lado que foi jogado de lado e descartado. Assim, ele havia sido solidário e ignorado seus próprios ganhos e perdas para estender a mão aos espíritos de um ex-servo de um nobre e suas filhas que haviam sido mortas por bandidos. Uma menina que havia sido atacada por aventureiros, os Mortos do Titã. Nação que foi destruída pela nação do Escudo Mirg. A vila de cultivo construída por refugiados perseguidos de suas terras natais e a raça Sila que foi forçada a entrar em seu próprio território isolado. Não que ele pensasse que os fortes eram maus, odiava a realeza e os nobres ou detestava os ricos. Mas ele não achava que os fracos sempre tinham razão, nem achava que a justiça estava com qualquer um dos lados. No entanto, ele sempre direcionou seu olhar para os fracos primeiro. Não era lógico, essa era apenas a sua natureza. Também não tenho queixas. Também fui levado junto com todos os meus subordinados. Mas acho que é uma forma de pensar que não é compatível com a realeza e os nobres das sociedades humanas. E isso não precisa ser dito a você, Aniué, mas até recentemente nossa família era uma antiga e honrada família de condes de classe alta na nação do Escudo Mirg, disse Kurt. Pelo bem do futuro do nosso sobrinho, por favor, não faça nada estranho, Oyagidono. Não é que eu não confie em Xixiué e Alçar Daniel, mas Cesare murmurou. Mesmo que Cecil e Alçar quisessem descartar todos, exceto suas próprias famílias, Vandaliel não os rejeitaria. Ele havia feito uma promessa a Kurt e levaria a situação em consideração. Mas isso inevitavelmente levaria a uma diferença na forma como eles foram tratados depois que chegaram a Talochein. Para Vandaliel, Cecil e Alçar não seriam nada além de Cesare e o pai e irmão mais velho de Kurt, e ele nunca precisaria contar com eles. Era improvável que fossem negligenciados, mas não seriam colocados em posições importantes nem seriam confiáveis. Cesare e Kurt queriam evitar isso como família, então rezaram para que Cecil e Alçar ouvissem seus conselhos, também pelo bem de seu sobrinho recém-nascido. Eles queriam acreditar neles, porque eram da família, mas ao mesmo tempo, seu desconforto não desapareceu, sabendo que eles estavam em posições instáveis porque eram nobres.
Os espectadores do concurso, que não sabiam nada sobre a situação de Cesare e Kurt, olharam para eles com curiosidade enquanto eles juntavam as mãos de frente para o palco. Eu me pergunto por que aqueles dois estão rezando. Talvez eles realmente amem as poses das competidoras? Nome: Vigaro. Classificação: 10 Raça, Gol Astral Tiran Level, 2 Job, Demon Warrior Job Level, 7 Job History, Apprentice Warrior, Asheman, Ashemaster, Magic Ashelzer, Great Ashemaster, Berserkeridade, 173 anos. Habilidades passivas: Visão Negra, Força Monstruosa, nível 2, Despertado da Força Sobre-Humana, Resistência à Dor, nível 7, Level Up, Secreção de Veneno Paralisante, Garras, nível 5, Level Up. Valores de atributo fortalecidos quando equipado com um machado, muito grande, subir de nível. Resistência mágica, nível 4, subir de nível. Vigor sexual sem fim, nível 2, subir de nível. Cura de massacre, nível 1, novo. Resistência física, nível 1, novo. Habilidades ativas: Leão da Morte. Técnica do Machado, nível 1, Despertado da Técnica do Machado. Técnica de Luta Desarmada, nível 8, Level Up. Comando, nível 5. Coordenação, nível 7, Level Up. Desmatamento, nível 4, Level Up. Desmantelamento, nível 3, Level Up. Shield Teshik, level 6, Level Up. Ultrapassar limites, level 7, Level Up. Ultrapassar limites, Machado Mágico, nível 8, Level Up. Processamento de pensamento paralelo, nível 5, Level Up. Acima. Forma espiritual, nível 2, novo. Materialização, nível 2, novo. Processamento de pensamento de alta velocidade, nível 1, novo. Habilidades únicas: Proteção Divina de Zozogante, novo. Proteção Divina de Gares, novo. Explicação do monstro: Tirano Astral Gon. Título de corrida de monstros conquistado por Vigaro quando sua classificação aumentou depois que ele recebeu a orientação de Vandaliel. Pensa-se que este título de raça pode ser alcançado por um Goar Tiran que adquire a forma espiritual e as habilidades de materialização. Como a forma espiritual e a materialização são habilidades quase impossíveis de adquirir para qualquer um, exceto monstros do tipo astral e mortos-vivos. Acredita-se que Vigaro seja o primeiro Gol Astral Tiran em Lambda. Sua força em combate aumentou notavelmente após o despertar de sua habilidade superior, mas ele ainda não está acostumado a usá-la, então não consegue usá-la em seu verdadeiro potencial. Conteúdo patrocinado.